Um milionário voltou para casa sozinho, só para encontrar sua filha, encolhida num canto do quarto. Tremendo e chorando, não foi senão até conseguir ler uma nota que detalhava uma dura realidade, que seus olhos se encheram de lágrimas pelo que estava fazendo. Sua madrasta vai senta confortável e prepara para ouvir essa história. Realmente, espero que atue como um catalisador para uma ótima noite de sono. E lá vamos. Era começo de outubro e a mansão. Oliveira estava iluminada como se nunca se apagasse lá embaixo no térreo. Seu Ricardo ainda estava sentado, atrás da escrivaninha. A luz do abajur brilhando sobre uma grossa pilha de documentos para o projeto. Colheita pura girou suavemente sua caneta, olhando fileiras de dados, sua mente completamente dispersa. Desde o falecimento de Dona Helena, sua esposa, cada noite, tinha sido assim tão longa, mas agora havia uma nova diferença. Uma mulher diferente estava na casa, e uma menina que nunca podia descansar, tranquila lá em cima no terceiro andar. Sofia estava encolhida debaixo do cobertor. A tênue luz amarela da noite iluminava metade do seu rostinho pequeno. A porta do armário estava ligeiramente entreaberta. A escuridão, consumindo o espaço interior, cada vez que o vento batia suavemente na moldura da janela, a pequena se encolhia, com os olhos bem abertos, fixos na cortina, que balançava um pesadelo pesado, a puxou de volta. O som de terra e pedras desabando. A voz da sua mamãe, perdida numa nuvem de poeira. Sofia respirava rápido, suas mãos encharcadas de suor, agarrando o cobertor com força. Sentou de golpe com o coração acelerado, e por um instante fugaz, pareceu que alguém estava parado. No canto, mal visível nas sombras, alguém está na parede. Balbuciou com a voz trêmula. A porta se abriu. Dona Maria, a governanta da família, Oliveira de toda a vida, entrou apressada, se agachou ao lado da cama. Aproximou a menina e a consolou. Tá tudo bem, meu anjo, foi só um sonho. Acalma agora, Sofia. Sofia soluçou sua mão, ainda apontando para o canto. Dona Maria olhou vendo só um quadro, pendurado ligeiramente torto. Tocou nele. Depois se virou e negou com a cabeça: não tem ninguém aí, meu amor, antes que pudesse terminar de tranquilizá-la. Uns passos suaves ecoaram do corredor. Isabel apareceu num camisola branca. A luz fazia seu rosto parecer suave, mas sem emoções. Sofia se apoiou no batente da porta e disse em voz baixa: pesadelos de novo. Sofia! A menina ficou em silêncio. Isabel se aproximou, acariciando suavemente o cabelo de Sofia, oferecendo um sorriso fino. Precisa aprender a separar os sonhos da realidade querida. Se fica assim todas as noites, como a gente pode descansar os adultos? Dona Maria começou a dizer algo, mas se conteve quando viu os olhos de Isabel, um olhar tão gelado que instintivamente a fez recuar meio passo. Seu Ricardo apareceu logo depois, sua camisa, ainda desarrumada. Olhou ao redor e sentou na beira da cama. O que está acontecendo? Só pesadelos, respondeu Isabel rápido. Ainda está traumatizada, acho que devia levar ela num terapeuta infantil o quanto antes. Seu Ricardo assentiu levemente, suspirando. De acordo, vou ligar para alguém amanhã cedinho. Dona Maria olhou para Isabel por algum motivo. A governanta sentiu que o tom não era de preocupação, mas sim de antecipação. Depois que seu Ricardo cobriu Sofia de novo na cama, Isabel levou Dona Maria lá para baixo, na cozinha. A cozinha só estava iluminada por uma tênue lâmpada amarela que se refletia na bancada brilhante. Isabel abriu um armário para pegar um copo d'água. Sua voz suave. Dona Maria, sei que se preocupa com Sofia, mas deve ter cuidado para não deixar sua imaginação afetar seu trabalho. Dona Maria apertou a toalha na mão com força. Acha que estou inventando coisas. Eu só vejo que ela está assustada. É uma criança, tem medo de tudo. Mas às vezes os adultos precisam saber de quem temer de verdade. Isabel deixou o copo.
Seu sorriso fino, fugaz como uma folha afiada na manhã seguinte. Seu Ricardo recebeu uma ligação de João Silva, o vice-presidente da empresa e cofundador do projeto Colheita Pura Preciso, que assine o contrato agora. Ricardo, os investidores querem uma reunião cedo. De acordo, vou arrumar para voar hoje à tarde, disse seu Ricardo, com os olhos ainda fixos no relatório sobre sua escrivaninha. Isabel estava perto, ouvindo toda a conversa. Sua expressão neutra. Cuido do seu horário e arrumo suas malas, murmurou sua voz quase uma promessa familiar. Seu. Ricardo sorriu agradecido. Valeu, querida Isabel. Esperou ele sair do quarto antes de sentar, na cadeira da escrivaninha. O retrato emoldurado de Dona Helena estava torto. Pegou, olhando o sorriso suave da mulher na imagem, sua mão se fechando sutilmente. Um momento depois, colocou o quadro numa gaveta e fechou com uma pequena chave que levava pendurada no pescoço. Sofia estava sentada na sala de estar. Lá embaixo, desenhando diligentemente, o desenho inacabado era uma casa com janelas bem iluminadas num fundo cinza de pôr do sol, ao ouvir o som de saltos altos. Ergueu o olhar. Isabel passou um tênue aroma de perfume, persistindo. Sofia murmurou, "Oi, mamãe", a palavra. Mamãe ficou presa nos lábios da pequena Isabel. Não parou, só assentiu e depois desapareceu, escada acima. Dona Maria viu a troca e negou com a cabeça. Sutilmente, se aproximou de Sofia, limpando uma mancha da mesa. Devia ir brincar um pouco no jardim, tomar um ar fresco para relaxar. Sofia só negou com a cabeça. Tem muito barulho lá fora. Dona Maria suspirou. Bom, então, que tal? Se eu assar um bolo de castanha? A menina assentiu, um tênue brilho de alegria nos olhos, no fim da tarde. Seu Ricardo se preparou para ir embora. Indicou para Dona Maria. Se Sofia entrar em pânico, por favor, me liga depois, se dirigindo a Isabel, deixe-o aos seus cuidados. Não deixa ela sozinha. Isabel sorriu. Não se preocupa, sei como cuidar dela. Enquanto o carro de seu Ricardo saía pelo portão. Sofia estava parada na varanda, olhando. Então Isabel se aproximou por trás. Seu pai tem que trabalhar, precisa ser mais forte, entendeu? Sofia assentiu suavemente, mas seus ombros pequenos permaneceram curvados. Aquela noite, o vento soprou. Dona Maria levava o bolo para o quarto. Quando viu que a luz do corredor piscava, a caixa de fusíveis. É velha, murmurou. Depois bateu na porta de Sofia, ao não obter resposta. Empurrou a porta para abrir o quarto. Estava vazio. O cobertor jazia no chão do lado de fora da porta. Sofia dava passos lentos sobre o chão frio de madeira. A luz noturna projetava um tênue brilho no seu rosto. Pálido, claramente ouviu algo. Um leve som, rítmico de batida, que ecoava da parede no final do quarto. A pequena se aproximou, sigilosamente. Tem alguém aí? Sussurrou. A batida parou. Sofia pressionou o ouvido contra a parede, depois tocou o quadro, ligeiramente torto. A tela se moveu minimamente. Depois, uma pequena fenda apareceu e uma corrente de ar frio saiu disparada, apagando a luz noturna. Sofia recuou, seu coração batendo forte, suas mãos tremendo violentamente. Depois respirou fundo, como se reunisse toda a sua coragem. Se aproximou e tocou a parede mais uma vez, um som de chacoalhada. Ecoou na noite. Isabel acordou, jogou o cobertor de lado e andou, descalça pelo corredor. A luz no quarto de Sofia ainda estava acesa. Então, empurrou a porta e viu a menina parada perto da parede, sua mão tocando a borda do quadro, seu rosto pálido, seus olhos vazios, como se olhasse para algum lugar distante. O que está fazendo? Sofia perguntou Isabel. Sua voz suave, quase um sussurro. Sofia girou a cabeça, seus lábios tremendo. Alguém está aí dentro. Isabel se aproximou, colocando uma mão no ombro da menina. É só uma parede. Estava sonhando. Entende? Puxou Sofia de volta para a cama, cobrindo com cuidado. A menina tremia violentamente.
As lágrimas corriam pelo rosto. Isabel sentou na beira da cama, acariciando suavemente seu cabelo. Um pequeno sorriso, passando pelos lábios, se continua com medo. Como posso te ajudar? A porta se abriu de repente. Seu Ricardo apareceu, seu cabelo bagunçado, seus olhos cheios de preocupação. O que acontece? Isabel se levantou, virando para ele. Sonhou que o túnel desabava de novo. Sabe, desde aquele incidente. Então, seu Ricardo sentou ao lado da filha, acariciando, suavemente. Seu cabelo úmido de suor. Sofia abriu os olhos, olhou para o pai. Sua voz fragmentada. Papai, de verdade, tem alguém na parede? Sim. Seu Ricardo forçou um sorriso, tentando manter a voz leve. É só o vento, meu anjo. Amanhã cedinho mando alguém arrumar. Tá, a menina? Não respondeu, só se encolheu mais fundo, debaixo do cobertor. Isabel estava perto, olhando para os dois. Sua expressão indecifrável. Na manhã seguinte, Isabel chamou um designer de interiores. Seu Eduardo Costa, preciso que renove o quarto do terceiro andar. Um design especial com respeito à iluminação. Mandou por e-mail os planos, um esboço detalhado de uma parede com um mecanismo deslizante que se conectava até o antigo porão. Eduardo chegou. Aquela tarde tinha uns 30 anos alto. Usava óculos e tinha um semblante tranquilo. Quando olhou, o design franziu a testa. Oi, esse corredor é bem estranho. Tem certeza. Leva direto para a área técnica, que está abandonada desde 2018 exatamente. Sorriu Isabel. Quero um pequeno corredor que ninguém note. Só pode entrar. Sofia, vai ser o espaço privado dela. Uma espécie especial de terapia. Eduardo hesitou. Tem certeza que isso é seguro? Nunca vi ninguém projetar uma sala de terapia. Assim, Isabel se aproximou, baixando a voz. Não precisa entender. Só segue o plano. Precisamente seu olhar. O silenciou. O trabalho durou 2 semanas. Os sons de perfuração martelada e quebra de azulejos ecoaram pelo corredor. Sofia sentou na sala de estar, abraçando seu velho ursinho de pelúcia, olhando os trabalhadores subir e descer, perguntando suavemente o que estão fazendo. Dona Maria colocou uma bandeja de doces na mesa, limpando as mãos no avental. Provavelmente estão arrumando a parede para secar. Nossa casa tá úmida demais. Sofia assentiu, mas seus olhos seguiam fixos no teto, onde cada martelada reverberava como um batimento rápido. 4 da tarde. Isabel subiu uma xícara de leite morno para o quarto de Sofia. Deixou a bandeja na mesa e sorriu. Quer tentar um jogo. Sofia inclinou a cabeça. Que jogo o jogo que sua mamãe Helena costumava brincar. Com você, só fecha os olhos, deixa a luz apagar por 30 segundos. Sofia, quando abrir, vai descobrir que é mais corajosa. Sofia negou com a cabeça, freneticamente, as lágrimas se acumularam. Tenho medo do escuro. Isabel se inclinou, tocando suavemente a bochecha da menina. Tá tudo bem, tô aqui só. 30 segundos. Estendeu a mão e apagou a luz. O quarto mergulhou na escuridão. Sofia começou a chorar, suas mãos se agitando para encontrar o cobertor. Mamãe, acende a luz, por favor, te imploro. Isabel deixou passar uns segundos. Depois acendeu a luz de novo. Sofia viu continua aqui e não tem mais ninguém. A menina se afogou nas lágrimas. Isabel sentou, acariciando seu cabelo. Sua voz doce tem que aprender a abraçar a escuridão. Sofia, só quando se atrever a olhar para ela, vai parar de ter medo. Sofia permaneceu em silêncio, seus olhos vermelhos e inchados, quando Isabel saiu do quarto. Dona Maria estava parada do lado de fora da porta, segurando uma cesta de roupa. Então, olhou brevemente para Isabel e sussurrou. Não devia fazer isso. Ela está realmente apavorada. Isabel se virou, seu sorriso tênue. Só tô ajudando. Não me diz como ser mãe no dia seguinte. Seu Ricardo chegou tarde em casa. Seu escritório ainda coberto de documentos, mas a luz do terceiro andar, que se filtrava pela fresta da porta, o fez olhar para cima. Abriu a porta de Sofia e viu a menina desabada sobre a escrivaninha dormindo,
sob a tênue luz amarela. Na frente dela havia um desenho inacabado. Uma mulher com um vestido azul sorrindo, sob um céu brilhantemente ensolarado. Seu Ricardo pegou, observando em silêncio a dona Helena, sempre amou. Vestidos azuis, colocou o desenho de volta na escrivaninha. Cobriu suavemente com um cobertor e ajustou seus lençóis lá fora no corredor. Isabel estava meio escondida nas sombras, seus olhos fixos na cena. O sorriso no quadro se refletiu no seu rosto, drenando sua cor. João tirou silenciosamente seu telefone e mandou uma mensagem para João. O plano está quase terminado, mas preciso de mais tempo com a menina. A resposta veio quase na hora se apressa, quando os ativos forem transferidos. Não tem lugar para dúvida. Na manhã seguinte, Dona Maria estava arrumando o quarto de Sofia, dobrando o cobertor, quando encontrou um pedacinho de papel escondido debaixo do travesseiro, rabiscado com lápis. Estavam as palavras: "Mamãe me disse, para não ter medo, mas ela já não está aqui." Dona Maria apertou-te o papel com força, levou para o escritório de seu Ricardo. Mas no meio do corredor, Isabel apareceu do nada, cortando o caminho. "O que tem na mão?" Dona Maria hesitou uma nota que Sofia escreveu indo. Isabel estendeu a mão. "Me dá, eu cuido." Dona Maria parou uns segundos. Depois, entregou a contragosto. Isabel olhou rápido, dobrou e guardou no bolso. Não devia guardar essas coisas. Isabel só a deixam mais fraca aquela tarde. Eduardo completou o trabalho. Revisou pela última vez a parede, estava impecável, o quadro pendurado reto, a porta oculta completamente, disfarçada no design. Tá pronto. Simplesmente não entendo por que queria que o sistema se fechasse automaticamente de fora. Isabel sorriu suavemente, porque às vezes as crianças precisam se sentir seguras. Eduardo não perguntou mais, só assentiu, assinou o relatório de finalização e foi embora. Não sabia que no porão, sob seus pés, os velhos dutos tinham sido limpos e trocados por um novo sistema de ventilação, justo o suficiente para uma salinha funcionar de forma autônoma. À noite, Sofia não conseguia dormir, ficou ouvindo o vento, os insetos fora da janela e depois o som de passos de alguém na escada. A porta se abriu suavemente. Isabel entrou, segurando uma lamparina pequena. "Oi, Sofia, tá acordada?" A menina se encolheu. Isabel sentou na cama, colocando a lamparina na mesinha de cabeceira. "Sim, sente falta da sua mãe." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. "Sim, então, o que sua mamãe, Helena, te ensinou? Me ensinou a não chorar quando tenho medo." Isso é bom." Isabel acariciou suavemente seu cabelo, depois tirou um pequeno ampulheta do bolso. "Quando a areia acabar, você vai ser mais forte." Sofia olhou a ampulheta, vendo os grãos de areia caindo. Isabel apagou a luz, deixando o quarto na escuridão. Sofia gritou assustada, suas mãos batendo no cobertor. "Mamãe, por favor, não tenho medo não." Isabel não acendeu a luz logo. Sentou quieta, seus lábios se curvando ligeiramente para cima. Quando a areia acabou, acendeu a luz de novo e se aproximou para abraçar Sofia. "Fez muito bem. Tô muito orgulhosa de você." Sofia continuou soluçando. Então, Isabel limpou as lágrimas e cobriu suavemente de novo. "Sua mamãe, Helena, costumava brincar esse jogo com você. Lembra, Sofia?" Negou com a cabeça. "Mamãe Helena nunca apagou a luz." Isabel congelou momentaneamente, depois riu suavemente. "Bom, então te ensino uma forma diferente. Agora não vai precisar mais ter medo." Se levantou, caminhou até a parede e pendurou o velho quadro de novo. Seus movimentos foram lentos, como um ritual. Quando terminou de pendurar, Isabel se inclinou e pressionou um pontinho na esquina da moldura. Um som suave de cliques ecoou a fenda atrás da parede. Se fechou por completo. A junção virou perfeita, sem deixar rastro. A luz no quarto diminuiu consideravelmente,
Sofia jazia quieta. Suas pálpebras ficaram pesadas, sem perceber que a só uns centímetros dela, um espaço vazio tinha sido selado, esperando algo que estava prestes a começar. Isabel ficou olhando a parede por muito tempo, sua mão ainda apoiada na moldura da imagem do lado de fora da porta. Dona Maria passou vislumbrando a tênue luz no quarto. Pensou em bater, mas parou quando ouviu Isabel sussurrar suavemente: "Dorme bem, minha menina. Obrigada." Depois veio o som tranquilo de uma tranca. Girando, Isabel saiu para o corredor fechando a porta. Atrás dela. Então olhou a chave pendurada no pescoço, tocando levemente, como se toca um objeto sagrado no quarto. A luz piscou uma vez, depois apagou por completo. Sofia se mexeu vagamente no sono. Ouviu o som do vento se infiltrando por uma abertura, o batida rítmica distante, como se alguém estivesse chamando seu nome. Isabel estava no corredor, a tênue luz projetando um brilho no seu rosto, sem qualquer calor. Sofia fechou os olhos, respirando fundo, como se tivesse acabado de completar uma tarefa importante. Uma mão agarrava a chave com força, a outra se apoiava na parede externa do quarto de Sofia. Seu dedo percorreu a costura oculta, revisando pela última vez, sem buracos, sem rastro de luz. Perfeito, sussurrou. A porta estava fechada. E para Isabel a terapia tinha começado. Oficialmente, o Dr. Herrera revisou o arquivo e disse que Sofia pode começar a terapia de exposição, declarou Isabel, enquanto seu Ricardo terminava de se servir seu café da manhã. Ela colocou a mão no ombro dele, sua voz confiante. O lugar mais seguro é aqui mesmo na casa. Terminei de preparar o quarto para ela. Seu Ricardo ergueu o olhar, parando um pouco. Você fez sozinha, não precisamos de clínica, não vê uma clínica só. Assustaria mais aqui comigo. Ela vai confiar mais. Isabel inclinou a cabeça, seu sorriso suave o suficiente, persuasivo, para seu Ricardo assentir. Confio em você aquela tarde. Sofia foi levada para o porão. Isabel foi primeiro segurando a chavinha. O som dos seus sapatos ecoando no espaço estreito fez Sofia recuar. A porta se abriu, revelando uma mistura de cheiros de tinta nova e metal. O quarto era pequeno, com paredes brancas e uma tênue luz amarela no teto. No centro tinha uma cadeirinha baixa de madeira. E na mesa, só a velha ampulheta. Aqui é onde sua mamãe vinha, disse Isabel, empurrando suavemente Sofia para frente, onde aprendeu a não ter medo. Sofia olhou ao redor, seus lábios tremendo. Mamãe, Helena veio aqui sim e você vai poder fazer o mesmo que ela. Isabel sorriu fechando a porta. Começamos o clique, ecoou quando a tranca girou. Isabel caminhou até o painel de controle ao lado da moldura da parede e pressionou um botão. A luz apagou no instante na escuridão. Sofia explodiu em lágrimas. Disse: "Mamãe, tenho medo." Não houve resposta. Só o som de respirações curtas e rápidas e pezinhos raspando o chão de azulejo. Isabel sentou do lado de fora, olhando o relógio, esperando exatamente 30 segundos antes de acender a luz de novo. Quando a porta se abriu, Sofia desabou, todo o corpo tremendo. Isabel se inclinou, abraçando a menina. Sua voz suave: "Bom trabalho, já está mais forte." Sofia se afogou nas lágrimas, perguntando: "Por que está sorrindo?" Estava tão assustada, porque enfrentou. Está se vencendo. Isabel limpou as lágrimas da menina, acariciando seu cabelo, bem suavemente. Depois a tirou de lá, do alto da escada. Dona Maria olhou para baixo, agarrando o corrimão com força. Sofia esperou sumirem. Depois pegou-lhe o telefone para ligar para o seu Ricardo. "Senhor Oliveira, acho que a pequena Sofia não está bem. A senhora Isabel está fazendo algo estranho." O outro lado estava em silêncio. Dona Maria ouviu um barulho como de sala de conferências. Seu Ricardo sussurrou: "Tô com João, te ligo já, por favor. Me escuta, primeiro." A ligação desconectou. Dona Maria olhou a tela. Depois
Suspirou com o coração pesado na sala de conferências no centro. Seu Ricardo pôs o telefone na mesa, negando com a cabeça. João ergueu a sobrancelha. Dona Maria tá preocupada com Sofia, mas Isabel disse que o Dr. Herrera tá supervisionando. João riu suavemente, batendo no ombro de seu Ricardo. Simplesmente deixa Isabel cuidar. Tem uma grande oportunidade. Agora não deixa as coisinhas pequenas te distraírem. Seu Ricardo assentiu, mas seus olhos ainda tinham um olhar de preocupação. João notou, mas não disse nada mais. Aquela noite, Sofia foi levada para o quarto de novo. Isabel disse suavemente, só 2 minutos. Não precisa chorar dessa vez. Sofia tremeu. Não quero, Isabel. Se agachou suavemente, erguendo o queixo da menina. Te prometo que, se conseguir, vou contar para o seu pai. O quão valente você é, Sofia. Assentiu levemente. Isabel sentou na cadeira, suas mãos agarrando forte o ursinho de pelúcia. Isabel saiu, fechou a porta e pressionou o botão. As luzes apagaram o espaço, engoliu o soluço abafado. 1 minuto, 2 minutos. O choro enfraqueceu gradualmente quando Isabel acendeu a luz. Sofia ainda estava sentada ali com os olhos bem fechados, já não gritava, só respirava com dificuldade. Isabel abriu a porta e atirou, carregando as bochechas de Sofia. Estavam frias. Suas mãos flácidas, Isabel colocou a menininha frágil na própria cama, limpando seu rosto com uma toalha, olhou para a delicada menina. Seu olhar se suavizou, não por pena, mas por satisfação na manhã seguinte. Seu Ricardo voltou para casa. Isabel o recebeu na porta, com um sorriso pronto nos lábios. Conseguiu ficar sentada no escuro, sem chorar. Seu Ricardo ficou encantado. De verdade, tenho que te agradecer. Sei que faz tudo por Sofia. Obrigada. Hoje. Sofia estava parada na escada em silêncio. Quando seu Ricardo se virou para ela, ela evitou o olhar dele, depois subiu em silêncio para o quarto durante o jantar. Ninguém disse muito. Seu Ricardo serviu comida para a filha. Tá comendo muito pouco, Sofia. A menina só olhou o prato, sua colher tremendo. Seus olhos vagaram para o armário alto, onde Isabel tinha guardado o quadro emoldurado da mãe dela há muito tempo. Quero essa foto, disse Sofia, suavemente. Isabel olhou rápido Dona Maria. Quando parar de ter medo. Eu desço. Sofia não respondeu, só baixou a cabeça. As lágrimas caíram na mão, depois da comida. Dona Maria estava limpando e acidentalmente deixou cair uma toalha de mesa. Enquanto se abaixava para pegar, notou uma tênue fenda atrás do armário, coberta de pó branco. Um pedaço de pano rasgado e úmido sobressaía. Estendeu a mão e tocou, sentindo um frio que irradiava, tão frio que lhe deu um arrepio. Dona Maria tirou a mão, olhou ao redor. Depois se levantou em silêncio. Caiu a noite. E Sofia não conseguia dormir. Ouviu o tênue som da ampulheta no quarto vibrando. Isabel tinha colocado na escrivaninha dela. Aquela manhã lembrou da sala branca, a cadeira de madeira, e a luz amarela pálida. Sua respiração acelerou. Se levantou sigilosamente da cama e foi para o corredor. A luz noturna piscou, mas do andar de baixo, uma tênue luz brilhava para cima borrada. Sofia ouviu um barulho, algo como gente falando baixinho. Isabel abraçou a parede passo a passo, descendo a escada. A luz vinha do porão. A porta de madeira estava ligeiramente entreaberta. Dentro, a silhueta de uma mulher estava inclinada, ajustando a iluminação. A voz de Isabel ecoou tranquila e constante, mas cada palavra era distinta. Só umas poucas semanas mais. João, tudo vai estar terminado hoje. Toda a empresa vai ser minha. Sofia congelou sua mão, agarrando o ursinho de pelúcia. Recuou um passo, seu coração batendo forte. O que está escutando? A voz de Isabel ecoou de dentro. Sofia conteve a respiração. Pressionando as costas contra a parede, recuou mais rápido, sem notar um carrinho de brinquedo jogado no meio do corredor. As rodas rolaram, fazendo um seco som de batida no porão. Isabel girou a cabeça à luz do telefone.
Dela se refletiu nos olhos, desligou lentamente a ligação. O som dos saltos altos, batendo na escada. Sofia a pequena abraçou forte o urso, sentindo que seu coração ia explodir. Os passos de Isabel eram constantes, cada som se aproximando. Mas tá acordada. Por que tá aqui embaixo? Sofia tentou recuar sua mão, tateando o trinco da porta. Mais próxima, tarde demais. A porta do porão se abriu de golpe e Isabel apareceu sob a tênue luz amarela. Então, olhou para baixo, vendo Sofia, tremendo. É tarde porque não tá dormindo. Sofia gaguejou. Eu ouvi vozes. Isabel se inclinou suavemente, pegando a mão da menina, apertando levemente. Agora era só. Eu tava falando de negócios. Sofia, o que tá fazendo aqui no meio da noite? A pequena tremeu, seus olhos bem abertos, sua voz gaguejando. Eu queria encontrar a Dona Maria. Isabel se inclinou. Seu sorriso suave, mas seus olhos como navalhas. Maria. Maria já não tá aqui, querida. Pediu demissão. Sofia congelou. Por que não me disse nada? Porque estava cansada. Deixei ela voltar para o interior para descansar. Agora, sobe tem que dormir. Isabel estendeu a mão, agarrando o pulso da menina, puxando suavemente. Sofia a seguiu com a cabeça baixa antes de passar a porta. Olhou para trás. A porta do porão ainda estava ligeiramente aberta e uma corrente de ar frio soprou, levando o cheiro de tinta e metal. Isabel notou esse olhar e fechou suavemente a porta, trancando com a chave que pendia no pescoço cedinho na manhã seguinte. Seu Ricardo saiu de casa antes do amanhecer, beijou levemente a testa da filha, dormindo, e instruiu Isabel. Chego tarde, talvez nem volte até a noite. Isabel sentiu seus olhos suaves. Não se preocupa, eu cuido dela. Quando a porta do carro se fechou, Isabel tirou o telefone e ligou para o Eduardo. Oi, senhor Costa. Preciso que venha revisar o sistema. Na sala de luz de novo. Algumas coisas não tão certas. Eduardo aceitou, sua voz ainda baixa e ligeiramente suspeita. Pensei que o trabalho estava terminado. Tá, mas preciso de uma camada extra de segurança. Só para garantir, por volta do meio-dia. Eduardo chegou. Isabel o recebeu na porta do porão, a chave brilhando entre os dedos. Esse quarto precisa de um sistema de fechadura, por controle remoto. Quero poder ligar ou desligar sem precisar descer. Eduardo franziu a testa. Fechadura remota. Para que esse quarto? É para uma criança pequena? Não precisa desse nível de segurança. Isabel riu suavemente. Sua voz leve, como o ar. Mas você não tem filhos. Então, não entenderia. As crianças, às vezes, são curiosas. Podem entrar quando não estou prestando atenção. Mas esse sistema se fecha automaticamente por 10 minutos, se houver erro de sinal. Isabel, sabe, né? Sei. E quero que continue. Assim, Isabel saiu para atender uma ligação, deixando Eduardo sozinho no quarto. Se agachou, revisando a caixa técnica, e viu uma fiação nova correndo secretamente atrás da parede, uma parte que não estava no plano. Se levantou olhando o painel de madeira recém-fechado, tocando suavemente, sentindo o frio que irradiava uma sensação de que algo estava errado, o fez tirar o caderno. Preciso questionar o propósito real lá em cima. Sofia estava sentada no quarto, ouvindo claramente os secos do porão, a voz de Isabel misturada com a do homem João. A pequena abusou o ouvido. Seu Ricardo vai para a Europa, mês que vem, disse João. Preparei os documentos de transferência de ações. João, tudo o que falta é o nome de Sofia. Isabel riu. Seu tom frio não se preocupa, João. A menina não vai poder dizer nada. Quando terminar a empresa, vai ser nossa. João respondeu uma risada seca e oca, ecoando. Desde que mantenha a menina calada, Sofia recuou, o suor brotando na pele. Seus joelhos bateram na borda da mesa e o retrato emoldurado da mãe caiu no chão. O vidro se fez em pedaços. Um caco de vidro cortou a mão dela, tirando um fiozinho de vermelho. Se mordeu o lábio, tentando não fazer barulho.
Uns minutos depois, Isabel subiu seus olhos, escaneando o quarto. O que quebrou aqui, Sofia? Escondeu rápido a mão, atrás das costas. Eu deixei cair acidentalmente. Isabel viu a mancha no tapete, se inclinou e pegou um fragmento de vidro. Tá, tudo bem, eu limpo. Mas da próxima vez tem que ter mais cuidado. Não quero ver mais problemas nesse quarto. Fez sinal para a nova empregada, uma mulher estranha com rosto inexpressivo. Quando terminou a limpeza, Isabel pegou a moldura quebrada e pôs no saco de lixo. Sofia viu seus olhos vermelhos pelas lágrimas não derramadas. Não joga a foto da minha mãe. Devia pensar no presente, o passado. Só te enfraquece, disse Isabel suavemente. Depois, se virou no porão. Eduardo terminou a inspeção, mas sua mente estava inquieta de volta em casa. Abriu o laptop e baixou de novo o plano original. Uma nota. Aparecia claramente o fechamento automático. Fecha por 10 minutos. Abre com um código único. Escreveu devagar uma mensagem para Isabel. Para que exatamente precisa dessa fechadura? Que tipo de terapia está usando nesse quarto? Mas antes de apertar, enviar a tela, piscou. A mensagem sumiu. Depois, o telefone recebeu uma notificação. Acesso remoto realizado. Olhou as palavras, um arrepio percorrendo a coluna. Na manhã seguinte, Isabel visitou o escritório dele, deixando um envelope grosso. Tô muito satisfeita com seu trabalho. Esse é um pequeno bônus. Eduardo olhou o envelope, mas não pegou. Não trabalho por dinheiro. Só quero saber para que está usando esse quarto. Isabel inclinou a cabeça, seu sorriso inabalável. Filho, não se preocupa com isso. Isso acabou. Deixou o envelope na mesa e foi embora. Eduardo viu ela ir, uma sensação pesada no peito. Eduardo abriu o envelope, só dinheiro, nenhuma palavra. À tarde, Sofia sentou perto da janela, abraçando o velho ursinho de pelúcia. O quintal estava tranquilo, só Eduardo caminhando para o carro, levando uma bolsa de documentos. Sofia abriu a palma da mão. Nela tinha uma nota escrita às pressas. Por favor, me salva! Apertou o papel com força na mão, esperando que Eduardo erguesse o olhar. Ele estava abrindo a porta do carro, acendendo um cigarro, seus olhos fixos nas árvores do lado de fora da porta. Abriu suavemente a janela. O vento feu, o papel voar, o som de saltos altos ecoou atrás dela. Isabel, o que está fazendo? Sofia, a menina se encolheu, sua mão agarrando o papel com força. Isabel se aproximou, inclinando para olhar para fora. O vento está forte, o que está tentando jogar. Sofia se mordeu o lábio, tentando esconder a mão atrás das costas. Isabel estendeu a mão, sua voz suave, mas firme me dá. Sofia negou com a cabeça. Seus olhos úmidos. Sofia? Isabel baixou a voz, dando outro passo. Seu olhar penetrante do quintal. Eduardo ergueu o olhar, vendo duas figuras na janela. Sofia tentou jogar a nota, mas a mão de Isabel alcançou a dela. Primeiro um som de estalo ecoou no espaço. A notinha escorregou da mão de Sofia, voando até metade do caminho. Depois ficou presa na moldura da janela. Isabel estendeu a mão, arrebatou e amassou forte na palma, sério. Criança sussurrou. Não devia escrever bobagens. Sofia baixou a cabeça, as lágrimas correndo pelo rosto. Isabel se aproximou, com os braços cruzados no peito. Sofia se encolheu, escondendo a nota amassada atrás das costas. Isabel, o que estava tentando escrever para alguém? Sofia gaguejou olhando para o chão. Nada, nada. Senhora Isabel se inclinou, sua voz suave, mas fria. Mentir é um mau hábito, querida. Arrebatou o papel da mão da menina, olhou rápido, e seus lábios se curvaram sutilmente. E tá assustada. Sofia permaneceu em silêncio, seus lábios bem selados. Isabel acariciou suavemente sua bochecha. Seus olhos se suavizaram. Não tenha medo. Só quero te ensinar a guardar segredos. Sabe que todo mundo tem segredos. Até eu amassou o papel, pôs no bolso e se virou. Agora desce para almoçar e nunca mais escreva bobagens à tarde. Seu Ricardo voltou. A casa
Estava estranhamente silenciosa. Gritou alto. Onde tá? Sofia! A voz de Isabel ecoou da sala de estar. Tá lá em cima. Deixei ela descansar hoje depois da sessão de terapia. Seu Ricardo subiu e encontrou a filha sentada, imóvel, perto da janela. Estava olhando para o jardim, onde o pôr do sol se desvanecia. Seu rosto inexpressivo, seus olhos secos. Tá bem? Sofia! Sim. Sofia girou a cabeça, forçando um sorriso. Sim, bem. Isabel apareceu logo atrás dele. Não pressiona ela para falar amor. O Dr. Herrera disse que essa é uma fase de ajuste. Precisa de tempo de tranquilidade. Seu Ricardo assentiu suavemente, sua mão descansando no ombro de Sofia. Só quero que seja feliz. Sofia baixou a cabeça. Ainda. Seu Ricardo, eu tenho medo do escuro. Isabel interveio na hora. Isso significa que está progredindo. Pelo menos se atreve a dizer em voz alta. Seu Ricardo olhou para ela com a intenção de perguntar mais, mas o olhar de Isabel o parou. Estava cansado e só suspirou suavemente aquela noite, quando seu Ricardo estava dormindo. Isabel arrumou a escrivaninha numa pilha de correspondências não abertas, encontrou um envelope grosso com carimbo remetente. Maria Torres. Isabel abriu e dentro tinha uma carta. Breve. Senhor Oliveira, tô preocupada com Sofia, por favor. Revise a parede do quarto dela e o porão. Algo tá terrivelmente errado. Isabel dobrou de novo, rindo suavemente. Caminhou até a lareira e deixou cair a carta. O papel crepitou à luz do fogo. Se refletiu nos olhos dela. João, mais uma curiosa na manhã seguinte. Seu Ricardo foi para o escritório. João estava esperando na sala de conferências, documentos perfeitamente empilhados. João, hoje preciso que assine a autorização para abrir a filial. Europeia, tudo. Tá pronto. Seu Ricardo pegou a caneta, depois ergueu o olhar. Me permite discutir primeiro com Isabel. Esse projeto é grande demais, João zombou. Confia tanto nela. Seu Ricardo respondeu. Me ajudou a manter. Tudo estável nos últimos 5 anos. Devo isso. João ficou em silêncio. Depois ofereceu 2 sorriso, como quisera à noite. Seu Ricardo voltou tarde para casa. Isabel reaqueceu o jantar e perguntou. Já assinou. Quero revisar. João, parece apressado, parece cansado. Deixa eu revisar por você. Seu Ricardo assentiu sem perceber que seus olhos tinham se iluminado brevemente quando foi tomar banho. Isabel abriu o computador, tirou fotos de todos os documentos e mandou para o João com uma mensagem passo final. Me espera ao mesmo tempo. Sofia estava sentada na cama, olhando a mão que ainda tinha a velha marca de arranhão. Oi, Isabel, entrou, levando um copo de leite. Bebe isso. Depois te levo para a sala de terapia, tá? Sofia recuou. Não quero descer lá. Isabel deixou o copo. Sua voz ficou mais suave. Se quiser ver sua mamãe. Helena, de novo, tem que ser valente. Sente falta. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Sim, então me escuta. Isabel pegou a mão dela e levou para o porão. O quarto era de um branco brilhante. A ampulheta na mesa. Isabel sentou a menina na cadeira e disse: Oi, hoje vai ficar aqui mais tempo. 10 minutos. Tô logo ali fora. Não apaga a luz, só por um momento. Pressionou o botão. As luzes apagaram no instante do lado de fora. Isabel pôs fones, ouvindo os sons no quarto. Inicialmente, foi choro, depois gritos. Depois, o som de mãos batendo forte na parede. Mamãe, não consigo respirar. Mamãe. Isabel olhou o relógio franzindo os lábios, mas não acendeu a luz. Mamãe. Helena abriu o alto-falante e reproduziu uma gravação editada à voz de Helena velha, com ruído estático. Sê valente. Meu, céu, tô aqui no quarto. O choro virou soluços abafados. Depois, silêncio. Isabel abriu a porta e entrou. Sofia estava caída, inconsciente no chão. Suas mãos sangrando, levemente. Ergueu a cabeça da menina, limpou o rosto com uma toalha úmida e sussurrou suavemente. Filha, fez muito bem. Tô orgulhosa de você, filha. Na manhã seguinte, Sofia acordou na cama, a cabeça latejando. Isabel sentou ao lado
sorrindo suavemente. Te disse, vai se acostumar. Sofia se virou, olhando pela janela, a luz da manhã entrava, e ela fechou os olhos, evitando instintivamente. Enquanto isso, Eduardo foi se encontrar com João no estacionamento da empresa. Quero parar. Ela tá fazendo algo errado. João olhou ela. Pagou. Você aceitou isso. É entre vocês dois. Oi, vou chamar a polícia. João riu suavemente, abrindo a porta do carro. Acho que devia prestar atenção no seu próprio retrovisor. Primeiro aquela noite, quando Eduardo saiu do estacionamento. Um carro bateu de leve na traseira dele. Saiu sem ver ninguém no carro. No banco do passageiro, tinha um envelope marrom dentro, tinha uma nota não se meta. Eduardo olhou ao redor, sentindo que alguém o observava ao mesmo tempo, na casa Oliveira. Seu Ricardo sentou na sala de estar. Sofia estava jantando na frente dele. O prato de sopa, intacto, não tem fome. Sofia negou com a cabeça. Sua voz tão fraca como um suspiro. Terminei meu desenho. Seu. Ricardo olhou para baixo. O desenho era completamente preto, com a silhueta de uma mulher, vestida de branco, parada na frente de uma parede. No centro, Isabel passou. Olhou e assentiu sutilmente. Progresso. Tá começando a processar as emoções. Seu Ricardo se surpreendeu. A isso, chama de progresso esse desenho, você não entenderia, interrompeu Isabel. É um grande avanço, tarde aquela noite. Seu Ricardo não conseguia dormir. Caminhou pelo corredor, parando do lado de fora do quarto de Sofia. A luz de dentro piscava a porta, estava ligeiramente entreaberta. Sofia não houve resposta. Ele empurrou a porta. O quarto estava em silêncio. O quadro na parede estava ligeiramente torto. A moldura descolgada do gancho. Seu Ricardo se aproximou, com intenção de endireitar, mas quando a mão tocou, congelou atrás da moldura. Uma tênue fenda de luz piscou. Uma luz fraca e vacilante, como se viesse de outro lugar. Se inclinou perto, ouvindo um suave assovio, como o vento, soprando por uma abertura. O cheiro de tinta e metal, misturado com umidade, assaltou os sentidos. Seu Ricardo recuou, o coração batendo forte. Depois olhou ao redor. Tudo no quarto. Estava intacto. Só que essa luz... Não devia. Tali ficou quieto. Uns segundos depois, pressionou a mão contra a parede. O frio se infiltrou pela pele. Dentro parecia ter um som. Uma respiração bem suave, bem perto. Seu Ricardo tirou a mão. Os olhos fixos na parede, a luz atrás da abertura, piscou de novo. Uma vez, depois, parou. Seu Ricardo puxou suavemente a esquina da moldura do quadro. Ele se moveu, acompanhado pelo suave rangido de uma dobradiça oculta, a camada de parede atrás. Se abriu ligeiramente, revelando uma tênue fenda de luz. Tirou o telefone. Acendeu a lanterna e projetou a luz, deslizou sobre o azulejo liso. Depois parou na borda de um pequeno corredor que levava para baixo, largo o suficiente para uma criança se enfiar. O coração batia selvagemente. Então seu Ricardo se inclinou. O ar frio da abertura saiu disparado, levando o cheiro de tinta, e algo metálico meteu a mão. Os dedos tocaram algo frio e suave. Quando tirou um pequeno colar, caiu no chão. Uma fina corrente de prata, com um pingente de sol de bronze manchado, reconheceu na hora. Sofia usava desde bebê um arrepio. Percorreu a coluna. Ele voltou a pôr o quadro, tentando manter a compostura. Mas antes de poder ir, a voz de Isabel soou atrás dele. O que está fazendo no quarto dela? Ricardo, ela estava na entrada, vestindo um robe fino. Os braços suavemente cruzados, os olhos escrutinando. Seu Ricardo se sobressaltou. Depois recuperou a voz. Ouviu um barulho. Tem uma fenda na parede, provavelmente da reforma. Isabel se aproximou, inclinou a cabeça e sorriu. Você é tão atento, sim, mas eu cuido disso, não se preocupa. Colocou uma mão no ombro dele, tão leve que parecia consolo, mas seu Ricardo sentiu claramente o frio debaixo da pele. Ele sentiu depois, saiu do quarto.
Na manhã seguinte, no escritório, seu Ricardo mencionou brevemente o incidente para o João. Tem algo estranho no quarto de Sofia. Uma abertura na parede, luz e o colar da minha filha. João fingiu preocupação. João acha que alguém entrou na casa. Não tenho certeza. Talvez o sistema elétrico. João colocou a mão sobre a mesa. Sua voz tranquila, disse João. Me manda o plano da casa, mando alguém revisar. Seu Ricardo assentiu sem perceber que, assim que saiu do quarto, João tirou o telefone e ligou para Isabel. Tá começando a suspeitar. Maneja isso antes que as coisas saiam do controle. Aquela tarde, Isabel, surpreendentemente, mudou a atitude e foi para o quarto de Sofia, levando uma caixa de presente. Oi, gosta de livros ilustrados. Encontrei um conto de fadas que sua mamãe, Helena, costumava ler para você. Sofia olhou a caixa duvidosa, de verdade e também... Peço desculpa por te assustar antes. Isabel sentou ao lado dela, sua voz mais suave que o habitual. Sofia baixou os olhos, o coração batendo rápido. Não sabia por que a mulher estava sendo tão amável. Isabel abriu a caixa e tirou uma velha boneca de madeira. Essa é sua nova amiga. Fala com ela quando tiver medo. Sofia abraçou a boneca e assentiu suavemente. Por um momento, pensou que Isabel realmente se importava em outro lugar. Dona Maria estava limpando a casa antiga dela no armário. Encontrou uma pequena chave etiquetada. Porão Casa Oliveira. Uma lembrança surgiu. Isabel tinha deixado para trás durante uma visita para deixar presentes. Dona Maria agarrou a chave, cheia de apreensão. Isso não acabou na tarde seguinte. Sabendo que Isabel estava fora, numa reunião, Dona Maria decidiu voltar para a mansão. A porta lateral estava aberta. Caminhou tranquilamente pelo quintal, indo direto para o porão. O ar pesado e úmido e o cheiro de tinta fresca a fizeram engasgar. A luz amarela do teto brilhou sobre o quarto branco dentro. Só estava a cadeira, a ampulheta e uma pequena câmera montada na esquina do teto. Dona Maria cobriu a boca, abafando um jadejo. Caminhou rápido para a mesa e viu uma unidade USB conectada ao dispositivo de gravação. A tela estava em modo de espera. Quando tocou com o botão de reproduzir o som que saiu, a congelou a voz de Sofia. Soou trêmula e fragmentada. Mamãe, tenho medo. Não apaga mais a luz na tela. A pequena estava encolhida no canto, as mãos cobrindo o rosto. Os ombros tremendo ritmicamente. Mamãe, a luz amarela brilhou sobre o sangue seco nos joelhos. A voz de Isabel, fora do enquadramento, ecoou suave como se consolasse. Uma criança tá fazendo muito bem, Sofia. Tô muito orgulhosa de você. Dona Maria agarrou a borda da mesa com força. Os olhos chorosos, as lágrimas corriam pelo rosto, mas se obrigou a ficar em silêncio. O vídeo continuou. Isabel apagou a luz. Sofia gritou. E depois, o som de mãos batendo na parede ecoou urgentemente. Dona Maria recuou as mãos, tremendo violentamente. O som de um carro ecoou do quintal exterior, olhou o relógio. O coração parou. Isabel estava em casa cedo. Dona Maria tirou freneticamente a unidade. USB, apagou a máquina e se escondeu rápido atrás de um armário de madeira perto da parede. Isabel desceu, uns minutos depois, os saltos altos, batendo constantes no chão de azulejo. Assoviou suavemente, parecendo relaxada. Depois, sentou na mesa, conectando outra unidade. O USB reproduziu um clipe diferente. A voz de João ecoou do alto-falante. Quanto tempo? Mais Isabel sussurrou, os olhos grudados na tela. Só uns dias mais. Ricardo vai assinar. Depois sumo e a menina, ninguém vai perguntar por ela. Nunca mais. Dona Maria conteve a respiração, as lágrimas rolando pelas bochechas. Isabel tirou a unidade. O USB pôs no bolso da jaqueta. Depois, olhou ao redor do quarto. Por um breve momento, os olhos pararam no armário de madeira. Dona Maria conteve a respiração, agarrando a moldura de madeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Isabel franziu a testa, mas depois se virou. Provavelmente,
só ratos, quando Isabel subiu as escadas. Dona Maria esperou um momento mais. Depois saiu devagar, o coração batendo tão forte que pensou que ia explodir de amor. Agarrou a unidade. USB com força, subiu correndo as escadas, indo para a porta lateral. Justo então, o carro de seu Ricardo virou para o quintal, antes de poder desligar o motor. Viu Dona Maria correndo pela porta lateral, o rosto pálido. Maria, o que aconteceu? Ela entregou a unidade USB, a voz abafada. Olha isso! Não deixa a menina aqui nem por um minuto mais. Seu Ricardo congelou. Então viu Dona Maria se afastar correndo. Depois, olhou a mão. O pequeno objeto frio e trêmulo não entendia completamente, mas a intuição disse que era a prova de algo sinistro dentro da própria casa. Agarrou a unidade. USB com força, entrando os passos de Isabel. Ecoaram do andar de cima. Sofia desce para jantar. A voz era suave como de costume, mas seu Ricardo ouviu de maneira diferente, um tom constante e frio, sem o calor de uma mãe. Sofia parou no meio da escada. O coração se apertou ao ouvir a suave resposta de Sofia. De cima. Sim, já vou. O som era frágil, persistindo no ar tranquilo. Seu Ricardo olhou para cima. A luz do corredor projetava a silhueta de Isabel apoiada no topo da escada. O sorriso tênue sob a luz amarela, mas não disse nada. Só agarrou a unidade USB no bolso, dando passos lentos e deliberados para cima, onde a pequena filha estava esperando, sem saber que tudo o que tinha suportado estava prestes a ser exposto. A só um clique do botão de reproduzir, a tela azul piscou no quarto escuro. Seu Ricardo sentou em silêncio, na frente da escrivaninha, apertando as mãos, até os nós dos dedos ficarem brancos. Pressionou o botão de reproduzir e a voz de Sofia soou fragmentada, trêmula. Mamãe, tenho medo. Não quero ficar aqui nunca mais. A voz de Isabel respondeu suave, como uma canção de ninar. Tem que se acostumar com o escuro. Sofia, o escuro te faz mais forte. A imagem se moveu ligeiramente, a câmera fixa no alto. Sofia estava encolhida no quarto branco, as pequenas mãos arranhadas, o cabelo bagunçado. A luz apagou no instante o grito dela. Ecoou, rasgando o silêncio. Seu Ricardo se lançou para a tela. Os olhos vermelhos, rebobinou, olhando de novo, mais devagar. Dessa vez, a menina estava gemendo, o som das mãos batendo na parede, ecoando urgentemente. Isabel ainda estava fora do enquadramento, em silêncio, como se ouvisse uma peça musical constante. Seu Ricardo se levantou abruptamente, se apoiando na escrivaninha, todo o corpo tremendo. Helena olhou ao redor do quarto. A foto familiar ainda estava pendurada ali. Helena, sorrindo, Sofia, de só 3 anos naquela época, e Isabel, parada atrás delas, num vestido azul, o olhar baixo. A foto foi uma vez uma lembrança preciosa, agora virou uma ferida dolorosa. Abriu o segundo arquivo. A data apareceu, a mesma hora em que ele estava em São Paulo, numa conferência. Isabel tinha feito isso quando ele estava fora, não só uma vez, mas durante meses. O som da porta se abrindo suavemente ecoou. Isabel entrou com uma xícara de chá fumegante na mão, porque ainda está acordado. Seu Ricardo não respondeu. A tela atrás dele ainda estava brilhante, brilhando. Direto no rosto de Sofia no vídeo. Isabel congelou os olhos, brevemente surpresos, mas rápido, recuperou a compostura. Não entende? Disse suavemente, deixando a xícara de chá. É terapia de exposição. O Dr. Herrera aconselhou. Cala a boca, cala a boca. Isabel. Seu Ricardo interrompeu a voz abafada. Isabel parou. Ele apontou a tela. Isso é terapia. Trancar a pequena num quarto escuro por horas, deixar ela gritar até se esgotar. Acha que quero fazer mal só. Só, seu Ricardo. Desligou o computador, tirou a unidade USB e guardou no bolso. Olhou para ela, o olhar já não continha raiva, só desespero. Já não sei quem você é, Isabel. Não se aproximou, se mordeu o lábio, ficando quieta. Enquanto ele se afastava,
os passos lentos e pesados quando a porta se fechou. Ela afundou na cadeira, as mãos tremendo, sabia tudo, estava desmoronando. Um momento depois, Isabel tirou o telefone e discou um número. Ricardo, sabe? Disse suavemente. O outro lado ficou em silêncio. Uns segundos depois, a voz de João ecoou baixa e aguda. Então, termina, mas antes de perdermos tudo, Isabel fechou os olhos, ouvindo o vento fora da janela. Entendo, na manhã seguinte, seu Ricardo foi ver o Daniel, o antigo advogado de Dona Helena. O pequeno café no centro do Rio de Janeiro estava tranquilo. Sentou, colocando a unidade USB sobre a mesa. Daniel olhou, depois abriu no laptop. Depois de uns minutos, ergueu o olhar. A voz rouca. Meu Deus! Suspeitei de Isabel, mas nunca pensei que chegaria tão longe. Seu Ricardo estava em silêncio. Os olhos profundamente sombreados. Daniel fechou o laptop, inclinando para sussurrar. Agora, precisamos de mais provas, declarações, gravações, qualquer coisa que prove que isso não é só um comportamento pessoal, mas que também está ligado aos ativos. Tem um jeito? Instala um dispositivo de gravação na casa. Se ela se comunicar com João, teremos prova suficiente. Seu Ricardo assentiu a mão, agarrando a xícara de café fria. Hoje faço aquela tarde. Isabel mudou repentinamente de atitude, convidou seu Ricardo e Sofia para jantar, para começar de novo. A mesa de jantar estava lindamente posta, como uma cerimônia. Linho branco, velas perfumadas, taças de cristal brilhantes. Sofia sentou no meio, em silêncio. Seu Ricardo sentou na frente de Isabel, a luz das velas se refletindo nos olhos dela, como dois tênues rastros de luz. Acho que nossa família precisa de paz, disse Isabel, a voz suave, o sorriso forçado. A voz, me equivoquei ao ser rígida demais com nossa filha. Podemos começar de novo. Seu Ricardo não respondeu. Só olhou para Sofia. A menina estava girando silenciosamente a colher de prata. A luz refletida, fazendo ela semicerrar os olhos. Sofia chamou Isabel. Fala, já não tem mais medo do escuro, né? Sofia se encolheu, negando com a cabeça. Ainda tenho medo. Isabel inclinou a cabeça, o sorriso endureceu. Então, tem que se esforçar mais. Seu Ricardo deixou o garfo, a voz baixa e lenta. Não precisa tentar nada, ela só precisa de paz. Isabel fez uma pausa momentânea, depois sorriu. Se levantando, permitam trazer o vinho. Foi para a cozinha. Seu Ricardo observou. Depois se virou para Sofia. A menina sussurrou. Papai, ouço barulhos no porão à noite. Ele olhou para a filha com intenção de perguntar, mas Isabel tinha voltado com uma bandeja de vinho na mão. Oi, querem um pouco? Seu. Ricardo olhou o copo que ela serviu. Depois empurrou para trás. Não tenho trabalho. O ar se solidificou. Isabel ainda manteve o sorriso, mas a mão agarrou a garrafa de vinho com força. Já não confia em mim, né? Seu Ricardo não respondeu. Simplesmente se levantou, beijando levemente a testa de... Sofia termina de comer. Depois vai para a cama, vou sair um pouco depois. Se levantou da mesa, abandonando os dois à luz piscante das velas. Isabel viu ele ir à mão, ainda segurando a taça de vinho. A luz piscante se refletiu no rosto dela, metade brilhante, metade escuro. Sofia ficou quieta, com medo de respirar forte demais. A porta da sala de estar se fechou. Seu Ricardo caminhou até o porão. A tênue luz brilhando nas paredes. O cheiro de tinta e metal ainda persistia, como se o quarto tivesse sido usado. Agora parou na frente da porta branca, a mão apoiada na maçaneta fria. Um suave tique ou não, o barulho da câmera ainda funcionando, na esquina do teto. Seu Ricardo ficou ali imóvel, os olhos fixos na fechadura, na frente dele. Lá em cima, os passos de Isabel ecoaram suavemente no chão de madeira, constantes, lentos, como se contassem para algo que estava prestes a acontecer. Seu Ricardo desceu os degraus, um a um, a tênue luz brilhando da luz do teto de cima,
Acionou o interruptor. A luz branca se espalhou fria, como se nunca tivesse existido calor humano. Ali o quarto ficou claro, limpo, arrumado, mas arrepiante no centro. Tava a cadeirinha pequena ao lado da mesa, a ampulheta e, no teto, a câmera preta ainda apontava a lente para baixo. Silenciosa, como se esperasse uma ordem. Seu Ricardo caminhou devagar, a mão tocando o encosto da cadeira. A tinta fria, o cheiro químico ainda era forte, evocando lembranças da clínica e do medo da filha. Abriu o armário de metal, na esquina da parede. Dentro, um disco rígido prateado, etiquetado Seção 07. As mãos tremeram enquanto ligava a máquina. A tela mostrou uma imagem borrada, a voz de Sofia ecoando do alto-falante. Fraca, fragmentada. Por favor, mamãe, não apaga mais a luz. Não fiz nada errado. A luz no vídeo piscou, depois apagou por completo. Só o som de mãos batendo na parede. Soluços prolongados permaneceram. Isabel apareceu no enquadramento, parada do lado de fora da porta, a mão apoiada no painel de controle. O rosto estava tranquilo, até ligeiramente satisfeito. Seu Ricardo desligou, abruptamente, a máquina. As mãos agarraram forte o disco rígido. A respiração pesada. Passos ecoaram em cima, depois se aproximaram gradualmente. Ele ergueu o olhar, a sombra de Isabel se projetou na parede longa e afiada. Ricardo parou no último degrau, a mão segurando o corrimão. A voz suave como uma brisa não devia vir aqui embaixo. Sozinho, Ricardo. Seu Ricardo não se virou. Só quero saber por que fez isso com minha filha. Isabel deu outro passo. Os saltos altos, pontudos, batendo ritmicamente, porque não teve coragem. A resposta foi curta, arrepiante. Seu Ricardo se virou, os olhos mudando gradualmente de cor. Não teve coragem de fazer o quê de enfrentar a verdade, disse Isabel. A voz não alta, mas cada palavra se infiltrava no ar. Helena era fraca, você sabe, Sofia. É exatamente como ela. Cedo ou tarde a menina se destruiria se não aprendesse a ser mais forte. Eu só estava ajudando ela a superar. Seu Ricardo deu um passo para trás, enojado, ajudando dessa maneira, trancando no escuro, fazendo ela pensar que merece ser castigada. Isabel deu de ombros. Os olhos se estreitaram sutilmente. Nunca vai entender. Gente como você só conhece pena. Seu Ricardo ficou em silêncio. Tirou o telefone do bolso, ligando habilmente o modo de gravação, escondendo na palma e o que tem da Helena. Queria ajudar ela. Assim também o sorriso de Isabel sumiu. Os olhos escureceram brevemente. Helena escolheu o próprio fim. Ricardo, eu só mandei um e-mail. O resto foi decisão dela. A frase caiu como um corte agudo. Seu Ricardo ficou quieto. A respiração parou na garganta do que está falando. Sabe que aquele colapso não foi acidente. Isabel olhou sem negar. Oi, algumas coisas precisam acabar para algo novo nascer. Eu, você e Sofia devíamos ser uma família perfeita, mas Helena sempre se interpunha. Agora acabou lá em cima. A porta de Sofia se abriu suavemente. A menina ouviu as vozes ecoando familiares, mas aterrorizantes. Sofia saiu na ponta dos pés pelo corredor, os pés descalços, frios, à mão, agarrando o velho terço da mãe. Não desça ali a voz de Helena. Pareceu ecoar na memória. Mas Sofia seguiu. Isabel parou do lado de fora da escada do porão, a respiração agitada embaixo. Seu Ricardo rosnou. Você arruinou a vida da minha filha. Isabel se aproximou sussurrando. Não tô salvando ela. Da sombra da mãe. Tô fazendo o que você tinha medo demais de fazer. Tô transformando ela em alguém que já não tem medo. Seu. Ricardo recuou. Os olhos se tensionaram. Já não tem medo ou já não sente nada. Isabel riu suavemente, uma risada que deu arrepio. De repente, houve um barulho na escada. Sofia acidentalmente bateu no corrimão e uma pequena estátua caiu, fazendo um seco som de batida. Isabel se virou, os olhos relampejaram Sofia. Seu Ricardo se aproximou rápido, bloqueando a vista da escada. Já basta, Isabel. Ela parou, mas não recuou.
Acha que pode proteger ela. Seu Ricardo tirou o telefone, segurando tudo o que acabou de dizer. Tá gravado. O ar crepitou com tensão. Isabel olhou o olhar, passou da surpresa para o ódio em quem acha que a polícia vai confiar numa mãe devota ou num pai paranoico do lado de fora do quintal. O som de um motor de carro ecoou. As luzes dianteiras varreram as janelas. Isabel se encolheu à porta principal, se abriu de golpe e Daniel entrou apressado, com 2 agentes de polícia. A polícia do Rio de Janeiro. Ecoou uma voz. Isabel se virou, mas seu Ricardo ergueu a mão, apontando para o quarto branco ali dentro. À evidência, os 2 agentes desceram. Um projetou uma lanterna ao redor do quarto. Viram a cadeira, a câmera, a ampulheta e o sangue seco na parede. Sem outra palavra, um agente tirou as algemas. Senhora Isabel, Oliveira está detida para ser interrogada em relação ao perigo infantil e a conexão com o desaparecimento de Dona Helena Oliveira há 5 anos. Isabel recuou a voz tremendo ligeiramente, mas ainda tentando manter a compostura. Não entendem. Eu só estava ajudando. Mas uma agente interrompeu, tem direito a ficar em silêncio. Sofia estava parada na escada, tremendo, as lágrimas caindo em gotas. Observou como a mulher, que uma vez chamou de mamãe, era contida. Os olhos de Isabel se encontraram com os dela pela última vez, sem súplicas, sem remorso. Só frieza e vazio. Seu Ricardo deu um passo à frente. Se ajoelhou e estendeu os braços. Filha minha, vem aqui com o papai. Sofia hesitou. O raio da lanterna varreu o rostinho pequeno, encharcado de lágrimas. Recuou um passo, agarrando o terço. Com força, tenho medo, papai. Seu. Ricardo se afogou, incapaz de falar. Se aproximou, mas Sofia se retirou mais até as costas tocarem a parede. Isabel foi escoltada. Os saltos altos batendo ruidosamente no chão, cada passo reverberando. Quando passou por Sofia, os olhos se encontraram. Isabel ofereceu um sorriso sutil, um tênue sorriso que pareceu se dissolver na escuridão. Seu Ricardo ficou quieto, olhando a filha, olhando a porta que se abria para o quintal noturno, onde as luzes azuis e vermelhas piscantes do carro de polícia se refletiam na parede branca. Queria abraçar ela, mas Sofia ainda não podia. Então os ombros pequenos tremeram ligeiramente, as mãos agarrando o terço, com força, como se temesse que se soltasse, a única luz no mundo. Dela também se apagasse a notícia da apreensão de Isabel. Se espalhou rápido. João sumiu da cidade. Só umas horas depois, Daniel contatou imediatamente a polícia do Rio de Janeiro, coordenando a busca à mansão Oliveira. Uma vez cheia de vozes. Agora estava inquietantemente tranquila. Não mais vozes, não mais música de piano. Todas as manhãs, só a frieza persistente nas paredes. Dona Maria voltou, parou junto à porta, olhando a casa, uma vez perseguida, pelos sons que faziam Sofia pular todas as noites. Seu Ricardo convidou ela para ficar e cuidar da menina, pelo menos até tudo se resolver. Dona Maria aceitou, arrumando silenciosamente a cozinha e pendurando cortinas novas. Sofia foi levada para ver a doutora Mia, uma terapeuta infantil que Daniel recomendou. A sala de terapia estava num pequeno prédio ao lado do parque. Afundado brilhante e pacífico na mesa, tinha giz de cera, papel branco e brinquedos de madeira. Mia sentou a voz suave, como o vento pode desenhar qualquer coisa que lembrar. Sofia ficou em silêncio. Depois pegou um giz. Mia começou a desenhar linhas verticais brancas e cinzas. Depois, a sombra de uma pessoa parada do lado de fora da porta bem alta e, finalmente, um pequeno sol na mão, o pingente que uma vez tinha caído do pescoço dela. Mia olhou o desenho sem fazer perguntas, empurrou suavemente a caixa de giz. Para Sofia, pode adicionar mais cores, se quiser. Sofia escolheu o amarelo para o sol. Depois parou. Eu não sei se a luz é real, disse suavemente, a voz fragmentada. Eu, Mia,
Mia respondeu suavemente. A luz continua aí mesmo quando fechamos os olhos hoje, em sessões posteriores. Sofia começou a falar mais. Ela me disse que tinha que ficar ali até ouvir a voz da mamãe. Hesitou. Sim, ouvi, mas não era a voz da mamãe. Helena. Mia tomou notas leves. E como se sentiu quando ouviu essa voz, Sofia baixou o olhar. Queria correr, mas a porta estava fechada. Mas do lado de fora do quarto, seu Ricardo sentou sozinho, ouvindo essas frases pelo alto-falante de gravação. Inclinou a cabeça, apertando as mãos. Os olhos olhando fixo para os sapatos gastos. Dona Maria se aproximou, colocando suavemente uma mão no ombro dele. A pequena vai ficar bem. Agora tem alguém que realmente escuta. Seu Ricardo assentiu suavemente, a voz baixa. Parei de escutar. Minha própria filha. Por tempo demais. Uma manhã, Daniel ligou. Daniel, João foi detido no aeroporto de São Paulo. Estava tentando escapar para o Canadá. Seu Ricardo ficou quieto uns segundos depois. Só disse, obrigado. Daniel continuou, confessou tudo. Isabel, seu Eduardo Costa e o plano para se apoderar dos alimentos. Oliveira. Isabel era quem tinha os documentos. Mas foi seu Eduardo Costa quem mandou as instruções erradas que levaram ao acidente do carro de Dona Helena Oliveira, há 5 anos. Então, seu Ricardo fechou os olhos respirando fundo. Então, Helena nunca teve chance, não. Isabel só foi um acessório, não a causa inicial, mas ela sabia e ficou em silêncio. 2 dias depois, a polícia pegou seu Eduardo Costa durante o interrogatório, disse, fiz por dinheiro. Isabel fez por uma obsessão doentia com ele. A frase fez seu Ricardo sentar no carro por muito tempo. As mãos no volante, os olhos olhando para o nada. O coração dividido entre raiva e vazio. O primeiro dia do julgamento. A sala do tribunal estava lotada. Isabel parecia pálida, as mãos algemadas, mas ainda mantinha a antiga arrogância quando perguntaram. Ergueu o olhar e falou devagar. Só fiz o que faltou, coragem para Helena fazer. Ele amava a fraqueza dela. E eu odiava seu Ricardo. Queria que Sofia fosse mais forte, não como a mãe. Seu Ricardo sentou embaixo os olhos, evitando os dela por um momento. Viu a mulher que tinha dividido a cama nos últimos 3 anos como uma estranha, um casco vazio de engano. Depois do julgamento, Daniel alcançou no corredor. Tá bem, seu. Ricardo assentiu. A voz rouca. Só sinto pena da pequena. Ter que pagar o preço por tudo. Daniel suspirou. Mas agora tá livre. Isso é o que importa. Bom aquela tarde. Seu Ricardo foi pro centro de terapia. Sofia estava sentada no tapete com outras crianças, brincando de quebra-cabeça, quando viu o pai. Parou. Depois, sorriu, um sorriso pequeno e cauteloso. Mia se aproximou sussurrando. Tá progredindo bem, mas ainda reage forte ao som de uma porta fechando ou luzes apagando toda vez que ouve o corpo. Encolhe o coração, acelera, e hoje ensinamos a respirar fundo, contando 4 tempos dentro, em 4, fora em 4. Seu Ricardo assentiu. Os olhos chorosos. Obrigado, Sofia. É muito resistente. Senhor Oliveira só precisa de tempo. Uma noite. Sofia pediu para se encontrar com o pai, a sós. Seu Ricardo entrou no quarto e viu a menina sentada na cama, ao lado de uma caixa de giz de cera e um caderno de desenhos. Papai, desenhei isso para você. Seu. Ricardo sentou, pegando suavemente o desenho nele. Tinha uma casa com luzes brilhantes, uma janela aberta e um homem parado do lado de fora da porta. Luz amarela, emanando ao redor. Na esquina do desenho, Sofia desenhou um pequeno sol brilhando sobre o telhado. É lindo, disse suavemente. Sofia ergueu o olhar, os olhos mais brilhantes que antes, a voz ainda ligeiramente gaguejante, papai. Nessa casa, ninguém fecha as portas com chave nunca mais. Seu Ricardo olhou de perto no desenho. Não tinha sombra de Isabel. Só o tênue contorno da mãe na parede, o cabelo longo soprando suavemente. Reconheceu Helena.
A imagem que Sofia ainda tinha na memória, sentiu ela sorrindo. Sofia disse tímida: "Papai, quero pintar meu quarto de novo." Seu Ricardo parou ligeiramente, depois se inclinou para olhar a filha de que cor quer, amarelo como a luz, ou ficou em silêncio por um momento. Um leve sorriso, misturado com emoção de acordo. Minha menina, Sofia sentiu os olhos observando o pôr do sol que se derramava pela janela. Seu Ricardo se levantou, colocando suavemente a mão na cabeça dela, acariciando o cabelo bem leve. "Hoje começamos de novo daqui. Sofia, dessa vez não te deixo de novo." Um ano depois, a mansão Oliveira levava um novo nome: Refúgio de Luz Sofia. As paredes estavam pintadas de bege. Suave, as janelas brancas, a luz do sol se filtrava por cada moldura de madeira, se refletindo no chão, como se nunca tivesse existido escuridão aqui. Seu Ricardo se aposentou do mundo dos negócios, dedicou todo o tempo ao centro trabalhando com Dona Maria e Mia, para dirigir aulas de terapia para crianças que tinham passado por traumas. Agora, as risadas ecoavam nos corredores, substituindo por completo o som de trancas batidas ou respiração rápida que tinha perseguido esse lugar há um ano. Sofia tinha 10 anos, o cabelo era longo, os olhos mais brilhantes, a voz ainda ligeiramente vacilante, mas cheia de vida. Ajudava a Mia a guiar as crianças menores a desenhar, contar contos de fadas e, às vezes, a história da porta na parede, um lugar que uma vez temeu, mas que agora se transformara num símbolo de esperança. A sala de terapia principal ficava exatamente onde ficava o antigo porão. Em vez da parede branca e fria, era um espaço aberto, inundado de luz. Grandes portas de vidro davam direto para o jardim, atrás da casa. Dona Maria pendurou o terço solar na moldura da janela para que toda manhã a luz do sol que brilhava através criasse centenas de pontinhos de luz, brilhantes, espalhados por toda a sala. Isabel foi condenada a 25 anos de prisão durante a sentença. Não olhou para o seu Ricardo, só inclinou a cabeça, a voz tão suave que só ele pôde ouvir uma vez. Pensei que poderia salvá-la. Seu Ricardo se levantou sem responder. Eduardo simplesmente se virou, deixando que a luz da sala do tribunal engolisse a silhueta da mulher, em que uma vez confiara. Eduardo voltou, trazendo planos para um novo sistema de segurança. Para o centro, colocou um velho pedaço de papel na escrivaninha de seu Ricardo. O mapa do quarto secreto de antes, agora completamente apagado. Acho que devíamos guardar como lembrete. Seu Ricardo sorriu, dobrando o plano e pondo numa gaveta, onde guardava coisas que já não precisavam ser mencionadas. Daniel cuidou do trabalho legal para o centro, muitas vezes brincando. Esse é o único caso que terminou com um jardim. Dona Maria riu respondendo. E uma menininha que ensina aos outros a não temer o escuro. No fim da tarde, na aula de arte, Sofia ensinava às crianças o exercício da conta de 4 respirações, quando uma menininha começou a tremer de medo. Sofia pegou a mão dela e sussurrou: "A porta, só dá medo", até abrir a frase. Fez Mia parar, depois se virar em silêncio, para esconder o sorriso. Hoje, aquela tarde, seu Ricardo entrou na sala de desenho. Sofia estava parada, na frente de uma pintura grande e inacabada, uma casa bem iluminada. A porta, ligeiramente entreaberta. A luz se derramando. Sofia parou, perguntando suavemente: "Vai desenhar mais alguma coisa?" Sofia sorriu, a luz do sol pegando no cabelo, uma mamãe. Seu Ricardo ficou quieto, junto à janela, onde o terço solar balançava com o vento. Falou suavemente, a voz baixa e quente. Sua mamãe ficaria muito orgulhosa. Sofia, a menina, deixou o pincel e escreveu uma pequena frase na esquina do quadro com uma letra ligeiramente trêmula, mas clara. Abri a porta verdadeira, mamãe. Quando seu Ricardo se virou, a pequena já tinha saído correndo para o quintal, onde as risadas das crianças ecoavam debaixo das árvores. Observou e os olhos se suavizaram.
O sol da tarde se derramou pela janela descansando na parede, onde ficava a velha porta, deixando um longo rastro de luz como um adeus ao passado e o começo de uma nova paz. E essa é nossa história. Para dormir, de hoje, a Casa da Luz. Uma longa jornada do medo e da escuridão, até o renascimento do amor e da confiança. Seu Ricardo, o pai, que uma vez se perdeu no silêncio, finalmente encontrou a filha de novo. E Sofia, a menina, que uma vez tremeu num quarto frio. Agora sabe como abrir a porta verdadeira no coração dela. E você? E você, depois de ouvir essa história, quem te impressionou mais? A valente Sofia, o compassivo, seu Ricardo ou Dona Maria, a mulher que protegeu em silêncio o pai e a filha? Por favor, deixa um comentário abaixo e compartilha com a gente que ações na história tocaram mais seu coração. Nos vemos na próxima vez para nossa história para dormir, onde cada pequena luz começa com a coragem de alguém